E aí, amigas e amigos do AgroNewsCast, espero que vocês estejam bem. Que legal estar recebendo vocês aqui de novo para mais um episódio, o quarto episódio da série, que tem muitas informações legais. O Beto sempre dando aquela contribuição fantástica para a gente. Eu quero fazer um agradecimento todo especial à diretoria da Agro, aos meus amigos Marcos Vinícius Alonso e Luiz Guilherme Lourenção, que sempre nos prestigiam e olha, eu vou dizer, viu, eles são os primeiros a assistir o AgroNewsCast. Eu quero também cumprimentar a Vanessa, quero cumprimentar o Ivan, eles estão fazendo um trabalho fantástico, o Ivan mandando ver na expansão, recebendo uma quantidade gigantesca de leads e a Vanessa cuidando das operações. A Vanessa que é aquela pessoa que conhece processos, sistemas, oferecendo retaguarda para o trabalho dos nossos franqueados. E hoje, pessoal, a gente vai continuar naquele ritmo gostoso de bate-papo, um bate-papo que você está na mesa, que você participa junto com a gente. Vamos continuar vasculhando esse mundo fantástico da Agro. A Agro, que é essa empresa que tem entrado no coração de tanta gente, que tem frequentado o dia a dia de tantos produtores pelo Brasil. E para conversar sobre a Agro, tá aqui ele, que é o nosso ídolo das informações. Esse que é o Beto, gente. O Beto, eu vou falar, eu gosto de conversar com o Beto, porque assim, tem uma coisa que eu admiro num técnico, é quando ele não fica falando muito a língua dele. Às vezes, você vai conversar, Beto, com um cara que é engenheiro. E ele começa a falar o engenheirês, não é? E aí você não entende nada. E você, Beto, tem uma característica. Você fala um idioma, você usa expressões que eu não conheço, mas daí logo depois você explica as expressões. E isso é bom. Furquinha, pessoal, obrigado mais uma vez. A repercussão, tá, eu fiquei só voltando, cara, fantástico, né? Muito o pessoal legal. tem me ligado. Essa questão do linguajar, eu fiz colégio agrícola, né? Que foi, eu não queria estudar, quando eu terminei o 8º ano, que era, hoje é o 9º, né? Eu falei, eu quero ir embora pra roça, eu quero trabalhar. Né? E meu pai falou, não, eu só estudo se eu for pro colégio agrícola. Foi onde eu peguei amor por estudar mesmo, e peguei gosto, e fui fazer faculdade, fui fazer pós, e assim por diante foi. Onde você fez colégio agrícola? Eu fiz em Mirassol. Mirassol. Mirassol, Legal. Espetacular, escola espetacular, Que legal. Direção espetacular. Mandar um abraço pro Márcio, se ele estiver ouvindo. Pô, que bacana. Pro professor Osmar e assim por diante. Maravilha. E teve um amigo nosso que formou, e ele era um cara, ele era diferente nas palavras, ele era bem culto, assim, né? E ele foi num produtor, e o produtor queria ver se ele sabia alguma coisa, e falou, o que é isso aqui? E ele falou um nome científico. E o cara falou, você não sabe nada, isso é ferrugem, né? E o nome, ao invés de ele falar... Ferrugem. Ao invés de ele falar, é ferrugem, né? Do café, ele falou o nome científico da doença. O produtor falou, você não sabe nada, isso aqui é ferrugem, né? Então, assim... O linguajar, ele é uma coisa que ele ou ele atrapalha ou ele, às vezes, ele ajuda muito, né? Ele ajuda. Mas a comunicação tem mais a ver sobre o que o outro entende do que com o que eu falo. Sim, claro. Não é isso? Comunicar é fazer o outro entender. Exato. Não, e ele tem que me entender. Não adianta eu levar a informação, eu sair de lá e falar, não entendi nada do que esse cara falou. Pois é. Às vezes você vai assistir uma palestra, o cara é tão técnico. Por exemplo, palestra sobre economia. O cara é tão técnico, ele começa com um conceito lá tão sofisticado de economia, que você não entende como é que aquilo vai repercutir no teu bolso, na tua empresa. E você perde interesse. Você fala, e daí? Né? Ao passo, por exemplo, o Ricardo Amorim é um cara que eu gosto porque ele fala um linguajar mais acessível. Ele pega o conceito sofisticado, mas ele explica como é que isso vai repercutir para você e o que isso vai acontecer né, no futuro próximo. Então, nós estamos aqui para preservar esse tipo de comunicação. E o interessante é o seguinte, né? Para esse quarto episódio, eu trago uma pergunta, Beto, que ela tem tudo a ver com isso que nós falamos agora. Que é o seguinte, a gente sabe que na era da internet as pessoas têm acesso a muita informação, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito no segmento automotivo. Quando eu estou fazendo um trabalho para a Honda,
pessoal da Honda, o vendedor, ele fala assim, professor, tem cara que chega aqui que entende de moto muito mais do que eu. É verdade. Às vezes o cara tem uma paixão por motocicleta e ele entende detalhes do motor, detalhes de funcionamento, detalhes de lubrificação. O cara enlouquece o vendedor, porque ele tem muito conhecimento, né? E óbvio que isso pode acontecer no universo agro. Claro. E deve acontecer. Deve acontecer. Aí o nosso colega franqueado acabou de entrar, né? Ele ainda está com dúvidas, ele está naquele inseguro. momento inicial, né? O que ele deve fazer? Eu acho que eu até sei a resposta. O que ele deve fazer quando o produtor demonstra um conhecimento técnico aprofundado e quer fazer uma pegadinha com esse colega que é novo? Ele faz perguntas que eu, como franqueado, não sei responder. O que é melhor, chutar ou pedir ajuda para os universitários? Ó, isso acontece bastante. Você pega... Hoje a gente tem produtor muito tecnificado, né? Mesmo pequeno produtor que ele está inserido no mercado e tem... Você vai pegar alguns produtores que não sabem nem quanto custa o litro de leite produzido. E você pega produtor que ele tá muito atento a tudo que está acontecendo, a cada detalhe. E às vezes esse cara ele quer apertar quem está ali. Esse produtor ele vai te apertar, sabe? Primeira coisa, não chute, não fala o que não sabe. Porque aí você perde a credibilidade de vez. Não, às vezes você pode até não... Pode até ser que não perca naquela vez, mas vai... Porque, por exemplo, talvez você leve uma informação errada que depois você vai ter que corrigir o que você falou. Esse é o pior dos mundos. Cenário. É o pior cenário. Ele levar uma informação que gera uma expectativa e na próxima visita fala assim, não é bem assim. Né? A questão que eu já venho falando muito, entenda o produto, entenda o mercado, entenda a categoria que vai trabalhar, a característica de produção. Mas isso leva um tempo. Leva um tempo, né? Então, às vezes vai chegar algum momento e fala assim, o produtor te pergunta uma coisa que você fala, às vezes eu nunca nem ouvi falar o que é isso. Não sei nem o que o produtor está falando. Isso acontece, principalmente quem está chegando. Mas por que eu comprei uma franquia? E é isso aí. Eu tenho todo um suporte atrás. Né? Então, e aí que tá. E o que ele deve fazer? Liga pro suporte, na hora. Põe o produtor, fala assim, ó... Eu não vou arriscar falar de uma coisa que eu não domino, né? Mas eu tenho gente especialista. O senhor aceita conversar aqui nós três agora? Não, e outra coisa, o franqueado, ele tem total liberdade de chegar pro produtor. O produtor soltou uma bomba na mão dele lá. Ou isso aqui está acontecendo isso. Por quê? O franqueado simplesmente ele vai falar o seguinte, se a internet for boa, ele vai falar assim, ó, eu vou ligar agora, ele pode falar para o meu zootecnista, que o zootecnista é da rede, é dele, tá para servir ele. E se o Beto estiver ocupado, ainda tem? Tem a Letícia, tem mais gente chegando. Zootecnista. Letícia é uma pessoa espetacular, Raramente tecnicamente. vai ter duas pessoas ligando ao mesmo tempo. E se isso tiver em época de acontecer, nós já vamos ter mais colegas comandados por vocês. E aí você pega, você faz uma chamada dessa com o produtor, fala, não, eu tenho um profissional que é para isso. Né? Ele conhece profundamente a atividade do senhor e pode discutir isso a fundo. E esse profissional que está aqui, o franqueado tem que usar como dele. Essa informação tem que ser de poder do franqueado. Né? Não pode ser o Beto não, quem está resolvendo a solução é o franqueado. O Beto é uma ferramenta do franqueado. Né? A Letícia é uma ferramenta do franqueado. O técnico que está ali é uma ferramenta do franqueado. Usa. Ou surgiu uma dúvida. Aí se não tiver sinal de celular? E se eu estou num lugar que eu não tenho internet? Fala produtor, eu não posso te dar essa resposta agora. Não tenha medo de falar, eu não sei. Eu posso te dar essa resposta logo mais tarde. As pessoas vão preferir que você diga eu não sei. Leva a informação correta. Isso dá credibilidade. Muito mais credibilidade. Porque às vezes você fala, às vezes o produtor, às vezes até pergunta uma coisa que ele já sabe. Igual você falou, ele está te testando. E você chega e fala assim, ó, eu não tenho essa resposta agora, mas eu estou entrando em contato com a equipe técnica, amanhã eu retorno aqui, eu te ligo e eu te passo tudo certinho. É isso. Não inventa a roda. A roda já foi feita. Já foi feita. Vamos fazer ela rodar. Né? Não fica martelando esse produtor. E vai surgir isso.
Vai ter isso. Às vezes o produtor nem quer desafiar, nem quer te testar. Às vezes é dúvida, uma dúvida mesmo. Acontece. E não tem dúvida boba. Toda dúvida é dúvida, né? O franqueado, e o franqueado não tem. Às vezes tem franqueado que fala, Beto, eu tô te perguntando, isso deve ser a coisa mais boba. Não. Não é boba. Às vezes não tem pergunta besta, não tem pergunta irrelevante. Pergunta boba não existe. Não existe. Eu não sei, eu preciso de ajuda. Exatamente. Ô Beto, desde pequeno, né, eu vejo o Globo Rural. Sim. O Globo Rural é um programa que já deve ter décadas. Ah, né? tem muito tempo. E eu lembro que tem aquela sessão no fim das cartas, lembra? Sim, lembro. O pessoal deve mandar agora e-mail, WhatsApp, Sim. mas assim, perguntando sobre a vassoura de maracujá, né? Eles perguntam sobre qualquer coisa. E aí a produção do programa vai a uma faculdade procurar o especialista em maracujá. Sim. Né? E esse cara vai traz... dar uma resposta técnica e aí eles gravam uma matéria com o professor. Tu acha aquilo sensacional, né? Então, é como se o nosso franqueado tivesse um Globo Rural disponível para mandar pergunta a qualquer hora. Mas com um grande diferencial. Se eu mando uma carta do Globo Rural, eu posso ter essa resposta uma semana ou em um mês. Em um mês, 2 anos. O franqueado vai ter essa resposta no dia. Na hora. Exatamente. Vai ter na hora. Às vezes o boi já foi embora com a corda, porque já acabou meu maracujá. Verdade. Né? Então, essa rapidez ela é essencial. Eu tenho que ter essa rapidez, ela é de forma essencial. Eu não posso... o produtor não sei. Eu tenho uma equipe técnica que é para isso. Eu tenho uma equipe técnica que é para isso. É rápido. Às vezes nem é dúvida, às vezes o produtor fala assim, eu preciso de uma avaliação da minha dieta, de um confinamento, eu quero saber se está tudo ok. Que legal. Equipe técnica, põe a equipe técnica conversar. Ontem eu falei com o franqueado, ele estava fazendo uma avaliação num confinamento, né? Fazendo avaliação em 2 lotes. Eu já adiantei para ele, falei, essa avaliação tua vai ter problema. Né? Então, alguma coisa que ele não vê. Às vezes você acha que está fazendo certo. Então, não, tem coisa que é novidade também, vamos falar assim, às vezes você tem dúvida e é uma coisa nova, envolve a gente. Que nem, por exemplo, 2 lotes. Eu vou comparar 2 lotes de animais engordando. Mas um tem a quantidade, tem o dobro de animal desse no mesmo tamanho de área. A competição para comer dentro desse lote é muito maior. Provavelmente esses animais vão ganhar menos peso do que esse. Esse aqui tem coxa à vontade, tem menos competição por alimento, né? Eu tenho menos briga para definir quem que é o dominante. Então isso tudo interfere, não é só o produto. Eu tenho que ter... Então se eu tenho 10 nesse e 20 nesse, o ideal é eu repartir, eu ponho 15 e 15 em cada. Eu tenho que dar a mesma condição. E esse tipo de coisa, às vezes, não é nenhuma dúvida. Às vezes o franqueado, o produtor, acha que está certo. Às vezes quer beneficiar, vou pegar esse lote que é melhor para puxar um pouquinho, sabe? Para dar um resultado, para a gente demonstrar. Não, envolve equipe, envolve. Não fique com dúvida. Surgiu a dúvida do produtor, não sabe, fala, não sei, mas eu tenho uma equipe para isso. Não tem problema. E é interessante um processo aí que é de aprendizado, né? Que é assim, hoje eu não sei, pergunta... Você solucionou, amanhã essa eu não caio mais. Essa já matou. Essa eu matei. Já matou. E é um processo evolutivo. Um processo de aprendizado. Por isso que eu paguei por uma franquia. Exatamente, é por isso. Exatamente. Eu preciso recorrer a esse tipo de suporte. Não. E às vezes a pessoa fica constrangida. Mas eu vou ligar lá, vou incomodar o pessoal. Eu vejo você conversando o dia inteiro. Não, o franqueado me liga e fala, Beto, desculpa. Fala, que desculpa, cara. Eu tô aqui para isso. Sabe? Legal. Eu tô aqui para isso. E assim, ó, vamos falar a Letícia, que é uma profissional que está lá, que ela, o conhecimento daquela menina é gigantesco e não para de estudar, sabe? Ela está ali buscando cada vez mais informação, cada vez tecnologia, e isso é importante. Estuda o tempo todo, está lá uma boa colega. É uma boa colega, é uma pessoa que é muito capaz, né? Entende bastante pecuária. É uma pessoa que vive isso. Ela mora na propriedade rural. Ah, é? Eu não sabia. Ela mora na propriedade rural, tira leite. Então, assim, legal. É uma pessoa que ela sabe a vivência. Ela sabe tirar o leite lá, sentar no banquinho e mandar ver. Opa! Então, assim, ela, o marido dela, então, assim... Que legal. E isso é um diferencial. É diferente eu ter um técnico, eu não estou desmerecendo, mas eu tenho uma pessoa que vive isso, ela sabe quais são as dificuldades. É verdade. Né? Então, aproveitem a Letícia. A Letícia ela tem um conhecimento espetacular.
E o franqueado, ele não tem que se preocupar, estou incomodando. Que isso? Cara, eu estou aqui para isso. Me liga, manda mensagem, faz chamada de vídeo. E se perguntar alguma coisa que o Beto não souber, o Beto também vai pesquisar. Aí eu vou ligar para os meus, né? Mas eu vou pesquisar, né? Para os seus professores. Cara, eu nunca tive medo de não saber uma coisa. Eu também não. Eu não tenho esse Também constrangimento, né? De ter que ser o cara que sabe tudo. Isso é bobagem, né? Eu acho que o conhecimento ele tem um limite até certo ponto. É a gente que define o limite. É verdade. Né? Essa limitação é a gente que define. A ignorância não tem limite, né? Essa aí não tem limite nenhum. Essa é ilimitada. Mas eu também não tenho medo de falar, não sei. Isso às vezes acontece. legal. Já aconteceu do franqueado ligar e eu falar, nunca ouvi falar disso. Ô Beto, uma curiosidade que surgiu aqui. É comum o produtor pedir amostra grátis? Quando você vai visitar, ele fala, eu vou colocar em teste aí, você me bonifica, me deixa aí que eu vou testar. Se eu gostar, eu peço. Furquinho, hoje é mais comum o franqueado oferecer. Sem o produtor pedir. É? É muito comum o franqueado oferecer. E a gente deve dar de graça? Mas eu não dou nada de graça, assim. Eu acho que não. Eu também acho. Não é que não deve dar de graça. Às vezes vai ter produtor que vai falar, não, vamos fazer, deixa aí para fazer um teste. Já tá errado, ele não vai usar. Deixa aí. Quando ele fala, deixa aí. Deixa aí naquele canto ali deixa que eu aí. vou esquecer ali. Põe naquela tábua ali, depois eu vou usar. Cara, ele não vai usar. Vai. Então, assim, a gente tem que despertar o interesse no produtor. Né? Entender quais são os gargalos que nós vamos resolver nesse momento e despertar. Por que não bonificar? A bonificação, ela pode ocorrer? Pode. Às vezes você tem um interesse, Exatamente. é um grande produtor que influencia todo mundo, presidente do sindicato rural, influente. Não, a bonificação, na verdade, ela é uma venda. A bonificação não pode ser... Olha só essa dica, a bonificação não pode ser dando o produto gratuito. Furquinho, top, usa. Não. A bonificação, na verdade, ela tem que ser uma venda, mas ao invés de reais, dinheiro que eu vou receber, eu preciso da informação. Essa é a troca. Eu tenho que ter esse compromisso com o produtor. Eu vou te fornecer produto para 30 dias, mas em contrapartida você tem que me dar isso. Né? Essa relação a gente tem que levar para a vida. Eu vou dar um exemplo. Minha filha mais velha faz arquitetura. Sim. E quando ela vai mal em algum trabalho, eu falo para minha filha, o teu escritório é o teu caderno, teu cliente é o professor, leva isso para a vida. A hora que eu chego na fazenda, eu bonifico alguma coisa, esse cara é meu cliente, eu não posso, eu fico muito preocupado quando alguém bonifica, eu falo assim, quais informações você está trazendo? Porque se esse cara é um ponto-chave, você não coletou informação nenhuma, você não vai sair, você vai ficar tocando de roda, não vai sair do lugar, porque você não tem informação para comparar. Esse cara vai falar o que lá na frente? Se ele é um influenciador dentro do meio dele. Ele vai falar que o produto não presta. É verdade. Então, você entregar o produto de forma gratuita, ele não pode ser gratuito. Eu tenho que ter a coleta de dados. E essa coleta de dados ela dá um pouco de trabalho. E o produtor tem que ter um pouco de trabalho para ele. Porque quando eu dou trabalho para o produtor, para ele medir, aí ele começa a enxergar o produto é bom. Porque é ele que está coletando. Então, assim, bonificação tem que ser muito bem feita, muito bem escolhida, escolher as pessoas certas, escolher as pessoas que vão disseminar o produto. Ter certeza do uso. Dê certeza do uso, dosagem correta. Dosagem correta. Eu tenho que ter... É melhor partir para a história do teste de separar os 30 animais muito que você melhor, citou muito melhor. no episódio Me dá o anterior produto de do graça. que... O produto... Não, toma aí. Deixa aí para mim que eu vou usar para Que experimentar. vai nada. Não, vamos fazer o seguinte. Não, não quero deixar produto para o rebanho inteiro. Me dá 3 vacas de leite sua. Me dá 10 animal de engorda. Deixa eu fazer um trabalho. E aí você coleta os dados, você acompanha e demonstra isso para ele. Aí ele vai falar assim, mas você fez só em 3 vacas. Então me dá mais 10. A hora que você vê, você está no rebanho todo. Né? E o produtor, outra coisa, o funcionário é o braço direito do produtor e teu também. E de quem está a campo. Sempre tem um funcionário que influencia o produtor. Tem um funcionário que muitas vezes ele é o olho do produtor. Ou seja, é o olho do proprietário. O sujeito que o que ele fala vira lei.
que ele fala. Porque ele fala assim, ele sabe a necessidade da propriedade, ele sabe que tem que comprar. Ele vai falar, ó, tá acontecendo isso com as vacas, tá acontecendo aquilo. No universo do caminhão, eu sempre ouvi que o que o motorista fala para o dono da transportadora vai interferir na decisão de compra do caminhão próximo. Exatamente, é isso daí. Então a gente pega hoje funcionário que fala, eu não posso parar de usar esse produto, porque senão vai me dar. E isso influencia demais. Ele também pode falar, não quero usar isso de jeito nenhum. Né? Então, traz esse cara para perto. Né? Traz ele para perto, ajuda. Se houver essa bonificação, ele é um cara que vai ajudar bastante. Ele tem que ajudar. E tem que ter essa cobrança de bonificação. Não dê produto por dar. Tá. Senão não vai usar. Isso aí esquece. Isso aí é quase regra. Sim. Você vai voltar daqui um mês, o produto vai estar na mesma tábua que você deixou lá. Ó. Vai estar naquela tábua do curral, ele está cheio de poeira. Você vai falar, puta, não usou. Ele falou, esqueci. Ah, mas é dado. Não tem tanto valor. Entendi. Que coisa, né? Como tem sutileza e segredo em todo segmento, né? Em todo segmento, a gente vai ter aquelas chaves que devidamente abertas ali vão levar para o resultado. E é isso. E a gente tem que descobrir esse caminho. Na verdade, esse caminho ele é muito simples de trilhar, né? Porque o franqueado ele vai entender que a hora que ele está numa propriedade, ele vai ver que as dores daquela propriedade, ela é quase o espelho da próxima. Né? Tem algumas diferenças, uma ruguinha a mais, tal. Uma pequena diferença. Uma pequena diferença. Mas o restante? Mas é praticamente a mesma. As dificuldades que tem aqui. Né? Então é levar a solução. É isso que o franqueado tem que fazer, levar a solução, não bonifica. Entra trabalhando, entra num lote menor, numa amostragem menor, faz um trabalho adequado, coleta os dados inicialmente, entenda um produto, observe a propriedade, a gente falou no episódio anterior, observe a propriedade como alguma coisa orgânica, está acontecendo um monte de coisa ali dentro. Você tem negócio vivo. É um negócio vivo, não para. Né? Agora... Ô Beto, uma coisa que eu sempre valorizo muito no exercício diário da venda, né, é a questão da indicação, né? A indicação é um poderoso instrumento. Eu gosto também. Rapaz, pelo amor de Deus, eu falo há muito tempo que quem me vende são meus clientes. Eu não tenho investimento em redes sociais para aparecer. É meu cliente falando de mim. Se o Marcos Alonso, o Luiz Guilherme estiverem falando de mim, eu estou sendo chamado. Não, e a indicação nada mais é do que um selo de qualidade. Né? É um selo de qualidade por alguém que você pode confiar. A indicação é o melhor dos mundos. Né? A hora que você tem a indicação, abre, igual você falou, ela abre muitas as portas que a indicação que vão ser abertas, né? Por indicação. E essa indicação, o franqueado ele tem que perguntar para o produtor. O que o senhor me indica para eu ir? Mas já numa primeira visita, então, por exemplo, visitou, apresentou, o produtor gostou, teve um resultado inicial, eu já peço indicação? Eu peço na hora. O senhor é muito bem relacionado aqui na região, o senhor não poderia me indicar companheiros aí do senhor, né, que atuam aqui na região, que eu poderia levar a informação desse meu produto? E no primeiro momento, o que o produtor pensa? O que é muito comum da gente ver? Quando a gente trabalha em regiões que a gente fala, que nem no Goiás, em Quirinópolis, região do Salgado, que a gente faz um trabalho, o produtor às vezes ele fala assim, vai no produtor A, no produtor B, ele nem usou o produto. Mas na cabeça ele fala assim, não, eu vou usar, mas eu também quero que eles usem. Se não prestar, às vezes ele fala assim, se não prestar, não sou só eu que estou usando. No primeiro momento ele pensa isso. Né? E é engraçado, quando a coisa inverte, tem produtor que fala assim, que começa a melhorar a produção, que muda a característica de tudo, tem produtor que fala assim, não conta para ninguém que eu estou usando, não. Quando a coisa está funcionando. Mas peça a indicação na primeira visita. Se viu que a conversa fluiu bem, a não ser, se a conversa não foi nada bem, você viu que o produtor foi ríspido, você viu que o produtor não te aceita, você não vai falar, me dá uma indicação, né? Mas se a conversa foi bem, fez a primeira venda,
Ou até mesmo não vendeu, você fez uma prospecção e ficou para uma volta, naquele momento fala assim, quem que eu posso ir aqui na região que o senhor conhece? Ele vai indicar, né? E isso abre muita até porteira. gosta de indicar. Ele gosta de indicar, Gosta. ele gosta. Porque ele fala, puxa, eu tô sendo influente, né? Tô sendo respeitado. Não, e sabe o que é legal? Às vezes o produtor indica, você não vende nesse produtor, ele indica um segundo produtor, esse produtor compra, e depois ele acaba comprando porque esse comprou e ele não. É verdade. Então vira essa relação, é questão de orgulho mesmo. Fala assim, ele está usando, melhorou e eu não. E eu que indiquei, era para eu estar usando também. Né? Então assim, mas indicação tem que pedir, isso tem que pedir. Ô Beto, a gente estava falando agora há pouco do suporte, né? Que a franqueadora oferece com time, com zootecnistas e tal. E eu lembrei de uma coisa agora. Você me contou uma vez uma história muito legal do cliente que dizia que não estava dando resultado. Né? E você pediu para ver como é que os animais estavam sendo alimentados, como é que estava sendo a mistura. Você pode contar essa história para a gente? Porque ela é muito legal, ela demonstra uma série de coisas importantes. Esse foi no Rio Grande do Sul, até foi com o Léo Marcos, né? Até a gente estava conversando ontem sobre confinamento, sobre algumas informações que ele precisava. Essa questão que teve foi o seguinte, o produtor falou, cara, eu não estou vendo resultado, né? Eu não vi o aumento de produção. E o Léo ligou para mim e falou, Beto, o produto não deu resultado, o produtor, eu não sei o que eu faço. O produtor usou o produto durante 3 meses, foi isso, o produtor ele deu abertura para usar durante 3 meses. Falou, ele não falou para mim que não viu o resultado. Eu falei, não, Léo, você puxou as informações no Marco Zero, as informações... Puxei, eu falei, agora me traz todas as informações. Eu quero saber o que os animais estão comendo, raça dos animais, quantos lotes são, e saiu algumas perguntas para eu poder visualizar a propriedade. Né? Porque eu tenho essas informações, são meus olhos. Lógico. Né? Se eu não estou lá, eu tenho as informações. Eu quero o extrato do laticínio dos últimos meses. Eu quero 3 meses antes de começar os extratos depois que começou o tratamento. E aí o que a gente observou? Primeira coisa, a média por vaca tinha aumentado. O que o produtor ele via? Opa, não estavam sabendo ler o resultado. Não é porque a hora que o resultado geralmente ele é medido no tanque de resfriamento, né? No tanque de expansão, onde faz o resfriamento do leite, ele tem uma régua, e aquela régua ela tem uma medida e uma tabela, ele vê lá quanto que tem naquele tanque, 1.000 litros. Né? Ok. Então faz a medição para ver qual que foi o montante total do leite. Certo. E aí o que acontece? Ele tinha um montante de, vamos falar, de 300 litros, só que com, por exemplo, 30 vacas em lactação, né? Então nós estamos falando na média de 10 litros. Eu estou pondo esse número só para a gente fazer conta. Uma das coisas que aconteceu. Então ele mediu lá 300 litros. Estou tirando 300 litros de leite. Beleza. Se for fazer a média, ele estava com 10 litros por vaca, 30 vacas. Ok. Passou 15 dias, ele mediu o leite, estou produzindo 250 litros. Ele fala, me caiu o leite, caiu meu leite. Só que ele estava com 20 vacas, ele tinha secado 10. Entendi. A hora que você pega a média por vaca, teve um aumento. E na época foi um aumento por vaca de 3,7 litros, alguma coisa assim. Sim. Aí eu falei, então assim, esse foi um ponto. O outro ponto, a CCS do leite dele caiu demais, ele diminuiu bastante a CCS, então ele passou a ser bonificado 41 centavos a mais por litro de leite. Todo mundo sabe o que é CCS. CCS, para quem não sabe, CCS é uma contagem de célula somática, que é uma contagem de células somáticas, tá. que essas células são provenientes de um processo infeccioso que acontece no úbere. Essa célula ela é excretada no leite e ela, em excesso, ela pode modificar tanto a qualidade como a característica do leite, sabor, tempo do produto em prateleira. Então, o laticínio ele quer um leite com baixa CCS. Entendi. Né? E o que a CCS alta ela pode trazer ao rebanho, além da questão do produto? É aumentar quadro de mastite, eu passo a ter uma mastite subclínica, que pode se tornar clínica, aí eu vou gastar com antibiótico. Por isso que o pessoal fala, eu parei de gastar com antibiótico com o uso do agroleite. E eu tenho a quebra de produção por conta da mastite alta. Sim. Que essa quebra de produção ela pode chegar em torno de 29%. Sim. Então tem estudo relacionado. E nesse caso, então, ele tinha reduzido o número de animais.
o leite reduziu no total, mas na média, na média 3,7 por animal. Eu tive a diminuição da CCS, ele passou a ter uma bonificação e teve um aumento de gordura e proteína do leite. Então o laticínio bonifica. Ele estava sendo bonificado a mais 41 centavos por litro. Que é significativo. Muito significativo. Muito significativo. Né? E aí, é esse que tá, o produtor, ele tá vendo as vacas todos os dias. Ele está recebendo o pagamento do laticínio todos os dias, mas às vezes o pagamento desse mês é um valor, do mês seguinte é outro, então ele acaba... Isso. Acaba não tendo uma análise mais matemática. Mas tudo está na frente dele, às vezes ele não enxerga. Esse é o papel do franqueado. Mostrar. Mostra. Por isso que o Marco Zero é tão importante. Eu tenho que saber como é que está a propriedade. No dia que eu pus o pé lá, eu tenho que saber como é que é. E aí o franqueado vibrou, né? Quando ele viu tudo isso, ele falou, puxa... Exatamente. Não tinha enxergado. Não tinha enxergado. Mas tinha uma outra questão lá que eu queria que você chegasse, que é a do coxo. Ah, do coxa. A do coxa, isso é muito comum, sabe, Porquinho? Então pega e fala assim, é uma coisa que eu vejo muito assim, animal não está comendo. Animal caiu produção. Quantos animais tem? Uma coisa que eu fico muito preocupado, tamanho de coxo. Eu tenho que, para eu ter resultado dentro de uma produção leiteira, dentro de qualquer seja, eu estou falando de animal, eu tenho que ter área de coxo. E a hora que, às vezes eu estou conversando, às vezes o franqueado fala, não, tem 50 animais. Eu falo, não tem coxo para esses bois. Quanto tem? Tem 5, não tem coxo. Para comer ração não tem coxo. Me mostra o coxo. Não, liga a câmera. Você viu aquele dia, acho que eu até pedi para ele ligar. Sim, liga a câmera. Deixa eu ver. Porque isso não é o produto que vai resolver. Eu posso dar o melhor produto do mundo se eu não tenho condição do animal comer. Isso é importantíssimo. A estrutura, ela limita muito a produção. Né? Então, se eu não tenho coxo suficiente, você imagina que... E o coxo mal cuidado? Vamos falar, nós dois aqui, ó. Vamos almoçar, só tem um prato. Um vai comer, o outro vai esperar. Um vai empurrar o outro para pegar o boi é a mesma coisa. Se o prato estiver sujo. E assim, o boi tem a questão que tem muito animal que ele... Tem os animais que são dominantes, eles comem primeiro, que isso é natural, isso é na natureza. Sim. E tem animal que só vai no coxo para comer, se não tiver espaço para ele, à noite. Ele come o que sobra. Então, ó como que é importante você ter uma quantidade de coxo suficiente. Se eu tenho uma quantidade de coxo insuficiente, que não dê para encostar todos os animais para comerem no mesmo momento, tem animal que só vai comer de noite. Porque ele tem medo dos outros animais, porque ele vai apanhar. Tá. E a hora que ele chega só tem o quê? Fibra, não tem mais ração. Péssimo para ele. É péssimo para ele. Né? A hora só... Vai afetar a saúde, com certeza. Saúde, vai afetar a produção, vai afetar isso tudo. A hora que eu... Às vezes, só de eu aumentar um pouquinho o tamanho do coxo, eu construir um pouco mais de coxo, eu resolvo meu problema. Né? Outra coisa que o pessoal deixa passar muito batido, que é uma coisa básica. Agora, Beto, só uma coisa. O franqueado pode identificar isso simplesmente? Fácil. Tem uma medida? Como é que funciona? Como é que você avalia? Tem uma medida seguinte. Quando eu falo em ração, eu estou falando num coxo que o ideal seria que ele tivesse uns 45 a 50 centímetros de coxo por animal. Por animal. Então eu estou falando dois animais por metro. Ok. Se eu tiver um sistema que fala assim, não, qual que é o limite? Até uns 35 centímetros, ok, dá para trabalhar. Ok. Né? De coxo por animal. Ok. Então, tem algumas medidas que a gente que tem isso disponível e dá para o franqueado entender. Às vezes, se ele chegar, por exemplo, eu tenho 10 animais. O ideal é que se eu tivesse no mínimo 5 metros de coxo. Sim. Né? Sim. Aí, às vezes o próprio franqueado pode chegar e falar, deixa eu ver a tua área de coxo. Lógico, não precisa nem falar, ele está vendo. Tá vendo. Ele já está ali. Tá ali. Ele já vai falar, você tem pouco coxo. Precisamos aumentar coxo. Outra coisa... E aí, com pouco coxo, não há o que melhore. Não adianta colocar... Não adianta. Isso é uma das coisas. Outra coisa, água. Água suja. A água tem que ser limpa. A água, o principal alimento é a água. Se não tiver água, não vai nada. Eu tenho que ter água de qualidade. Eu já vi confinamento parar de comer por falta de qualidade de água. Porque o animal para de beber água, aí ele não come. Então a água tem que estar limpa. Limpa. A água tem que estar limpa. A água você tem que olhar para ela e falar, se eu tiver sede, eu bebo dela. A água tem que estar limpa. Né? E isso é uma das coisas que eu pego muito no pé. A não ser que seja aguada natural, que vai no rio beber. Mas quando eu falo... Porque quando é aguada natural, geralmente eu tenho água corrente. Ou às vezes eu tenho um açude, que aí às vezes é uma coisa mais pontual, que é na época da seca. O produtor ele armazenou aquela água para... Né? Mas o bebedouro é muito bom, mas tem que estar limpo.
eu tenho que ter uma higiene, eu tenho que pensar na higiene daquela água. E aí, quando você mandou ligar a câmera, Aí eu já fala vi do que coxo. não tinha coxo. Não tinha coxo. E você falou de um coxo sujo também. Não tinha Que coxo, eu tava falei. sem condição Eu era nenhuma. bebedouro, eu falei, deixa eu ver esse bebedouro. Se eu já vi que não tem coxo, que é uma coisa básica, eu já falei, deixa eu ver o bebedouro, esse bebedouro vai estar sujo. E é batata. Não vai ter performance. Precisamos resolver isso. Isso. E essa solução não é eu falar que o produtor está fazendo errado. Não é isso. Aí eu sento que o produtor fala, ó, precisamos limpar esse bebedouro todo dia. Precisamos aumentar o coxo. Como é que nós vamos fazer? Vamos ter que criar isso na rotina. Chama o funcionário aqui. E aí você passa a citar algumas coisas dentro da propriedade. E isso o produtor, ele fala, está me ajudando. A visão dele é essa. Cara, esse cara não está só aqui para vender, ele está aqui para me ajudar. E é isso que a gente tem que ser, é esse o nosso papel. Eu não posso olhar só para o... Eu brinco muito, eu falo que às vezes o produtor ele só olha do lado de cada vaca quando ele está tirando leite. Ele esquece que passando a vaca tem um mundo inteiro, né? E o franqueado tem que ser assim também. Ele não pode ficar só do lado aqui da vaca, não. Ele tem um mundo de oportunidade ali dentro. E ele tem que aproveitar. E leva a solução. E às vezes são coisas tão simples, tão simples. Outro dia o produtor estava tendo muito problema com mastite, de contaminação de uma vaca para outra. Eu já pensei, a umidade no piso. Nós estamos tendo problema de umidade. Elas estão deitando. Duas coisas, né? Ah, isso acontece, porque então. assim, a mastite, Ela deita. a mastite ela é infecciosa, né? ela contamina. Contagiosa você também. contagiosa, você contamina aquele ambiente Ok. que ela deitou, a próxima que deitar. Ok. Ela pegar aquilo é muito fácil, aquele contágio. E quando a gente fala em umidade e calor, aí é o ambiente ideal. Perfeito, né? Para dar para o desenvolvimento. E aí o que acontece? Tem algumas práticas, por exemplo, que são simples. A hora que o animal sai da ordenha, sai da sala de ordenha, qual que é o melhor dos mundos? Ela sai para comer para o coxo. Ela vai sair da sala de ordenha para ir direto para um coxo comer uma ração. Por quê? Por que isso é importante? São dicas. A vaca, a hora que ela sai da ordenha, o esfíncter mamário, que é o canal por onde sai o leite, que é o orifício que sai o leite, ele ainda permanece aberto, e que esse esfíncter mamário ele é uma proteção. Tanto Sim. é que ele é para segurar o leite, é uma proteção para a entrada de qualquer agente patogênico. Certo. Após a ordenha, ele fica aberto em torno de uns 20 minutos, até ele fechar novamente, esse esfíncter mamário, por onde sai o leite. Então, se eu liberar esses animais da ordenha e não pôr ração, elas vão deitar. E vão deitar com o esfíncter mamário aberto. E ali eu tenho uma porta para contaminar. contaminação. Exatamente. Então, tem práticas que a gente consegue reduzir muita coisa, melhorar muita coisa, mudando alguma coisa do dia a dia, que às vezes o produtor não está enxergando. E isso é papel do franqueado. O franqueado tem que ser esse instrumento. Não é lá só para vender. Ele tem que ser esse instrumento para o produtor. E olha que interessante, né? No dia a dia da agro, todas essas situações estão na vida de quase todos os franqueados. Todos. Então a gente pode trocar muita ideia e daí está a validade do nosso Agrocast News. Do AgroNewsCast. AgroNewsCast. E aí eu pego e é todo dia esse tipo de conversa com o franqueado. Isso é uma coisa que e eles vão aprender, né? Igual você falou, Furquim. Cara, o aprendizado, hoje ele teve essa dúvida, amanhã já não tem mais essa dúvida, e aí ele vai se aprimorando. A hora que vê, ele está num nível tecnológico que ele consegue acompanhar tudo muito bem, trazer novidade. Hoje tem franqueado que traz novidade para mim. Beto, o que você acha de a gente ter um produto assim? Dá para a gente fazer? Não dá? Isso é interessante. Sim. Trazendo já uma demanda do exatamente. produtor. Vocês não conseguiriam fazer assim? tal coisa? É isso, ele traz a demanda. Olha que legal. Isso é legal. Né? E o Brasil é muito grande. Eu não posso limitar num produto para o Brasil inteiro. Sim. Eu posso ter um cria-recria voltado aqui para o nosso sudeste, para o sul, e a hora que eu passo para a região norte, talvez faça um produto um pouco diferente. Sim. Né? Então, cada região com seu território. Cada região Nós somos continentais demais, né? Não tem padrão. Não tem padrão. Né? E é isso. Ô Beto, e assim, e esse nosso amigo, hein? Como identificar a oportunidade do Agrofolhas? Não só o Agrofolhas, se a gente pegar a família de fertilizante hoje da Agro, incluindo o condicionador de solo, que é a Leonardita. Condicionador de solo nada mais é do que ele deixar o solo
os nutrientes no solo mais disponível, vamos falar assim. Ou a parte fertilizante você atende produtor de ponta a ponta, né? E isso é... Quando a gente fala em produção animal, alimentação é o essencial, né? E quando a gente fala em alimentação, eu estou falando de capim, eu estou falando de milho, eu estou falando de cana. E hoje, um dos maiores entraves dentro de propriedade é a produção de alimento para esses animais. Quantas propriedades eu não vou que o produtor tem que comprar volumoso para o inverno porque o dele não vai dar? Não foi suficiente. Não foi suficiente. Para colocar lá no silo, exatamente. Guardar. E a gente consegue planejar isso com ele. E hoje é muito fácil fazer conta, né? Hoje eu calculo, por exemplo, a adubação por quantos animais que eu quero que comam naquela área. Eu calculo a produção de massa para a capacidade que eu preciso, para a necessidade Sim. da capacidade que eu tenho. Sim. E a gente tem ferramenta para isso tudo. A gente tem os técnicos que estão para isso, para levar essa informação para o franqueado e o franqueado levar esse produtor. Eu tenho produto para tudo. E eu tenho alguns produtos que eu gosto muito, igual hoje é muito comum pastejo rotacionado. E o pastejo rotacionado, ele irrigado, com aspersão. E o pastejo rotacionado, eu tenho que produzir massa. Um exemplo, eu tenho que produzir bastante massa. A hora que para eu conseguir comportar aqueles animais naquele curto período, que eles vão comer naquele piquete, que o pastejo rotacionado é um pasto com vários piquetes, então ele come em sequência. Ele come aqui, rebaixou o capim aqui, eu ponho ele no outro piquete. A hora que der o giro e ele voltar aqui nessa área, o capim vai estar. Eu dou condição para esse capim crescer de novo. Então o nome disso é pastejo rotacionado. Os animais comem aqui, depois vem comer aqui, esse capim começou a crescer. Isso, e aí... legal. E ele volta, e quando ele voltar naquele piquete, ele vai estar na altura ideal de entrada dos animais e tal. Um adubo que é bastante utilizado é um nitrogenado, uma fonte de nitrogênio, porque o nitrogênio ele é essencial para o desenvolvimento foliar, para a parte aérea da planta. Então, eu preciso desenvolver a parte aérea, que nem, por exemplo, o pessoal que mexe, que tem irrigação nesses pastejos, eu tenho um produto que é para adubação foliar, que é para adubação nitrogenada, que eu posso incluir na irrigação. Então, não preciso nem ter alguém aplicando. Eu aplico via irrigação. Isso facilita muito, né? Então, os nossos produtos, quando a gente fala em fertilizante, é tudo pensado o seguinte: eu preciso de um fertilizante, eu preciso de um produto que eu possa aplicar com outro produto, né? Sim. Eu preciso de um produto que ele tenha essa aplicação oportunista, eu reduzo o custo, eu consigo as entradas corretas. Por isso que a gente optou muito por adubação foliar, porque às vezes eu tenho a aplicação do inseticida, eu aproveito. Eu tenho, no plantio, via Micron, que é um pulverizador, eu utilizo ele. Eu quero fazer via drone, faço via drone. Então assim, a gente consegue atender o produtor desde o pequeno ao grande. Eu consigo levar solução para qualquer tipo de cultura. Hoje, se for assim, qual cultura você não atende? Nenhuma. Em fertilizante, eu atendo todas. Não tem nenhuma cultura que eu falo assim, não estou devendo. Não tem. Eu atendo todas as culturas hoje exploradas. O que vai mudar é a recomendação. E o franqueado tem que ter isso na cabeça. Será que atende? Eu tenho aqui um plantio de banana, de abacate. Não tem problema, a gente atende. Roberto, e agora vem aí as lojas, hein? A gente tem um modelo muito legal e muito eficaz, que é esse do home office, né? Sim. Daquele colega que vai, que visita, que frequenta, e não precisa ter necessariamente um local, Sim. Né? Mas imagina a loja agora como ponto de encontro, né? O produtor, ele se encontra no comércio. Se encontra. Né? Da agropecuária, de um modo geral. E essa loja, ela não pode ser uma loja que a gente conhece hoje. Essa loja ela tem que ser, igual você falou, porque um ponto de encontro, um lugar para desenvolvimento, disseminação de tecnologia, um local para ser um ponto de comercialização regional, para eu valorizar a produção regional. Um local de educação. Local de educação. Vou lá para aprender. Exatamente. Não é só... Eu não posso ter mais aquela relação do vendedor. Ele, na verdade, hoje você pega muito, o vendedor quase não vende, ele tira pedido. É verdade. Ele espera o produtor. Não, essa loja, o produtor, ele tem que ver ali como uma fonte de solução. E ali como uma fonte, um lugar de comercialização, né?
Eu quero ter uma loja que eu entro dentro dela, eu chego ali, eu estou respirando o agro. Eu estou vendo como é que são as cotações do dia, quais são os mercados, quais são as oportunidades, né? Isso tudo dentro do mesmo lugar. A gente tem que estar à frente, não dá para trabalhar mais daquela forma, fica o cara no balcãozinho esperando o pedidinho chegar. Não, o produtor tem que se sentir que aquela loja é dele também. Ela vai ajudar ele a produzir, vai ajudar ela a produzir, ele comercializar, trazer novos preços, ajudar ele a negociação e assim por diante. Né? Tem que ser num conceito melhorado. E aí eu estava vendo o projeto lá e eu vi que tem o Cantinho da Prosa. Exatamente. O Cantinho da Prosa. Agro é genial, né? Você tem que trazer esse cara para dentro. Ele quer fazer uma... Às vezes ele precisa de um lugar para conversar com o cara do laticínio. Com um café aqui, vamos bater um papo. Pô, a loja é nossa. Tá aqui é para usar. Usa aqui, ó. Senta aqui na mesa e vem bater um papo, tomar uma água gelada, tomar um café. Que legal, né? Pensando já nessa loja, nesse varejo do relacionamento, né? Ô Beto, uma coisa, eu estou explorando você aqui, eu fico perguntando o tempo todo, mas assim, tem algumas coisas que existem na vida, né? Eu quero falar de um produtor mal-humorado, né? Ou aquele que é meio grosseirão, que está fazendo pouco caso, está ridicularizando o nosso produto, né? E às vezes isso mexe com a autoestima do franqueado, né? Eu sei que você é um baita de um boa praça, que ninguém tira você do sério. Mas eu queria que você me falasse como a gente pode se relacionar com esse produtor que está tirando um sarro do produto, que está diminuindo o produto ou que está sendo grosseiro, mal-humorado com o nosso franqueado. Como lidar com um perfil difícil? Porque a gente tem que entender o seguinte, às vezes o produtor é assim por coisas que ele já passou, né? Às vezes ele já tem uns que são mal-humorados mesmo, tem uns que não gostam de receber ninguém, isso acontece. Mas não gosta de receber. Mas isso não é só produtor rural, é na vida. Na vida. Não, ou às vezes não é o momento, entenda. Se não é o momento, entenda. Volta um outro momento, não tem problema. Tem gente que casa com mulher brava. Tem. Né? E aí tem que aguentar. Não é o momento. Não é o momento. Então, assim, tem coisas que não são o momento. Eu fui ali, ele tá mal-humorado, ou ele é mal-humorado. Ok. Agora, se ele tá falando, o produto não presta, não quero isso aí. Se ele tá falando isso é por causa de alguma experiência que ele teve com algum outro produto. E aí que você tem que entrar, não é assim. E aí você pode falar. Deixa eu perguntar, o que leva o senhor a pensar dessa forma? Aconteceu algum problema? Exato. O meu produto ele dá tanto resultado. Exatamente. E quando ele fala isso, primeiro é porque ele não conhece o produto. Então começa daí. Ele não conhece o produto. Ele tá balizando o produto por baixo, pensando em alguma coisa que ele comprou que ele acha que é similar. E aí é que tá. Nesse momento tem que, se você tiver casos de sucesso, não só seu, mas de outras redes de franquia compartilhado e você mostrar, não é isso. E aí você pode questionar, não é isso que eu estou te vendendo. Isso que o senhor comprou, o senhor nunca usou meu produto, eu nunca passei aqui. Né? Essa questão, esse mal-humorado, esse desdém, isso você quebra. Entendendo o produto, conhecendo o produto, você fala, não é a mesma coisa. Eu não estou te vendendo. Eu sempre acreditei que o meu comportamento altera o comportamento totalmente, do outro. Totalmente. Se eu sou respeitoso, eu vou ter respeito. E outra coisa, não deixa esse comportamento dele alterar o seu. Né? Nunca. Né? Você vê, eu tenho bastante paciência, né? Beto, o cara tá de mal com a vida, eu tô de bem, eu vou continuar de bem, desculpa, cara, você não vai alterar meu dia. E essa questão, isso aí é questão de levar. É questão, o cara que tá mal-humorado, tá falando, conversa, mostra tecnicamente, leva case de sucesso que tá acontecendo. Se tiver informação do vizinho que usa, sabe? Às vezes naquele momento, você pode ser que naquele momento não saia negócio, mas quando estiver na região, mesmo que o cara me tratou mal, vá de novo. Porque às vezes na segunda visita ele fala, ele está passando aqui de novo, é porque a coisa é séria. Né? Tem muito produtor que fala isso. Tem produtor que já chegou para mim e falou assim, Beto, eu vou comprar porque é a terceira vez que você vem aqui. Se não fosse bom, você não tinha voltado. Cara, é a terceira vez que você vem aqui, conversa comigo, tem dia que você vem aqui. Tinha dia que eu ia na fazenda e ela estava mexendo no curral, nem falava de produto, eu posso ajudar?
O cara no curral trabalhando. A hora que ia tomar um café, eu falava, e aí, vamos fechar ou não? Já tinha falado da primeira vez. Eu não preciso ficar macetando na cabeça do cara também. Então eu chego num cara desse mal-humorado, às vezes eu falo um pouco do produto, ele tá todo nervoso, eu volto no outro dia, ele tá pesando o gado. Se a pessoa souber trabalhar, ou se a pessoa, né, souber o que está acontecendo, fala assim, eu posso ficar aqui junto? Vai acompanhando, não precisa nem falar, vai falando de outros assuntos, não precisa falar de produto. No final do dia, a hora que você sentar para tomar um café, ou na hora do almoço, e aí, vamos fechar? Sabe, vai jogando. Uma hora ele vai falar, não, o produto está aqui na região. Outra coisa que é bastante importante, que eu vejo, quando chega numa propriedade dessa, que você tem uma dificuldade maior, você pode usar o seu escritório, sua casa, como base de referência produtor. Eu sou daqui de Rio Preto, eu moro em tal lugar. Se o senhor precisar, meu endereço está aqui, meu telefone está aqui. Sabe, isso traz uma garantia muito grande, traz uma segurança muito grande. Tanto é que tem franqueado que ele abre um escritório só para dar um ponto de referência, mesmo que o escritório fique fechado. Só para o franqueado saber que o produtor, ele sabe que se ele precisar uma hora ele bater na campainha, ele sabe que alguém vai atender ele ali. Né? Isso é outra coisa que traz credibilidade. Né? Você ter um ponto de referência, não, eu estou em Votuporanga, não, eu estou em Rio Preto, a hora que o senhor precisar, meu telefone é esse, meu endereço é esse. Surgiu alguma dúvida. Isso traz bastante credibilidade. Né? Porque acontecia muito do vendedor passar na região, entregava produtos, ir embora, você nunca mais sabia, só sabia quando chegava o boleto. Né? E não é isso que a gente quer. Nós estamos para levar solução. Né? Não é fazer venda, não é só vender, é levar solução para o produtor. Tava te ouvindo aqui, eu lembrei, eu estava num treinamento do consórcio John Deere. Os caras são enormes, né? E vendem colheitadeiras de 2 milhões no consórcio, né? E um rapaz, ele falou assim, olha, aconteceu comigo uma vez, do produtor, quando você fala de desafio, Beto, né? O produtor chegou e falou assim, você confia nesse consórcio aí que eu vou colocar o dinheiro para esperar a minha máquina? Sim. Né? Ele falou, confio. Ele falou, ó, então, se você tiver pagando eu pago também. Eu compro, né? E ele tinha feito na administradora uma cota de uma Hilux. E ele tirou a parcela, falou, ó, eu pago a parcela da minha caminhonete, eu vou trocar essa caminhonete que eu tô por essa aqui, né? E é da mesma administradora do consórcio, mostrou aquilo, e o produtor falou, então pode fazer o meu, né? Olha que interessante muito ele quer testar a confiança. Exatamente. Né? Eu não estou sugerindo, né? Não quero vender para os nossos colegas, até quero. Até acho que se fizerem um consórcio, vão fazer bom negócio. Mas o produtor é esse cara que quer confiar em você. Né? E dar uma demonstração de confiança é um negócio fundamental. Dar uma demonstração de que isso é fundamental. Você toma o remédio que você receita. Exatamente, isso é fundamental. Por que você gera confiança? Porque você é desse ramo. Você usa o produto agro na sua propriedade. Você já me contou isso várias vezes. Que o seu pai passou a confiar no produto. Meu pai até perguntou, não vai trazer mais produto. Então, a gente trabalha com gado cruzado. Né? Gado cruzado, ele é muito mais propício a mosca e carrapato. Quando a gente fala do gado colorido, já acho que eu falei isso outra vez. Meu pai ele fala, traz o produto para controle de mosca e carrapato. Né? E aí E agora eu estou usando o Vita lá também, que agora... você está usando o Vita. Eu tô para bezerrada. Para bezerrada e para as fêmeas que estão em reprodução. Para as fêmeas. Né? É verdade. Porque eu quero manter os índices reprodutivos altos, porque eu não... E eu quero... O que eu penso? Essa vaca, a hora que ela parir, eu quero daqui 40, 50 dias depois que ela parir, eu quero que ela prende. Né? Então, eu tenho que deixar esse animal preparado. E isso é interessante, meu pai fala, traz, o produto é bom, sabe? Isso é legal. Claro. Né? Na verdade, às vezes eu penso assim, acho que ele nem sabe que eu tô aqui tá usando, né? Fala assim, eu levo lá, o pessoal põe. Mas ele falou, não, ele cobrar. Traz o produto para controle de mosca. Né? Ô Beto, e essa nova geração que tá vindo aí, os filhos desses produtores, né?
Como é que são esses caras, Beto? Eles são mais da internet? Quem são esses meninos que estão chegando aí, substituindo os pais nas propriedades? Ou eles estão preferindo ir para a cidade, não querem mexer com a roça? Nós temos tem o pessoal que está ficando, igual você falou, eles têm a tecnologia na veia ali mesmo, né? Já nasceram dentro da internet. Exatamente, é um cara que tem informação muito rápido. Tá. Né? Esse é um cara que você está falando com ele do produto, ele está no celular pesquisando o que você está falando é besteira. Mas ele é um cara que ele é muito mais aberto à mudança. Esse cara que fica na propriedade, muitas vezes ele quer um apoio para colocar uma mudança dentro da propriedade. E às vezes é o produto da agro. Às vezes é o produto da agro, ou às vezes você é a força de convencimento. Sim. É muito comum dentro de uma propriedade o filho do produtor falar, eu queria fazer isso, meu pai não quer, e chega eu como técnico e fala, vamos fazer isso? Ele fala, vamos. Eu falo, mas era o que teu filho queria fazer até agora, você não queria fazer, sabe assim? Ele dá ouvido para quem é de fora, então às vezes assim, a gente tem que ser um aliado desse cara, que é ele quem vai assumir a propriedade. Nós temos que ter um aliado. Temos que ser um aliado. Entrar cedo na vida dele é um excelente negócio. Outra coisa, nós temos que fazer essa propriedade produzir de forma adequada para esse cara ter para onde voltar. Isso é outra coisa. Não adianta eu ter uma propriedade que eu estou matando o povo de fome e o cara vai estudar na cidade e fala, eu não quero voltar para aquilo, mas nem na bala. Nós temos que ter um lugar que é para ele retornar. A gente tinha uma ação no estado do Goiás que a gente tinha muito essa preocupação. O que seria feito com os filhos dos produtores. Porque naquela época, não é tão... Isso foi 2009, mas é 2006 a 2009. O que acontece? Os produtores ali, o nível tecnológico era muito baixo e não sobrava muita coisa. Não sobrava nada. Então o menino... O que era o sonho da esposa do produtor? Ele estuda na cidade, vamos arrumar um emprego para ele na cooperativa. Olha. Cara, esse menino não pode voltar aqui, é mais uma boca. Ou ele vai passar fome aqui, como é que ele vai herdar uma terra dessa? Então a gente começou, foi o seguinte, precisamos arrumar a produção desses caras. Isso foi feito um papel lá. Arrumamos a pastagem, melhoramos a produção. E agora, beleza, só que essa criança, esse adolescente, ele já estava desacreditado. O pai dele falou, tá dando certo, tô ganhando. Ele, não, você conversa. Então precisamos incentivar esse cara. Isso quando a gente fala de um cara. Então começamos a fazer... Eu montei um jogo de tabuleiro sobre produção leiteira, que era um jogo de tabuleiro tipo banco imobiliário. Sim. Né? Mandei a gráfica fazer. Aquele recue 3 casas. Recue 3 casas. Sua vaca está com mastite, recue 2 casas. Sabe? Legal. O seu nível de gordura no leite aumentou, pule uma casa. Então, assim, isso foi feito um jogo. Eu lembro na época eu mandei rodar na gráfica os dinheiro, sabe? Tinha tudo certinho. E a cooperativa dava esse brinde, patrão. E a gente começou a fazer campeonato, quem que era o filho do cooperado que tinha o bezerro mais bem tratado. Aí tinha os caras iam para dentro da fazenda e ficavam loucos, eu preciso tratar desse, sabe? Então isso. Sim. E esse cara hoje, ele é muito mais atento. Você fala com ele assim, esse produto meu, ele tem uma bactéria que chama Ruminobacter, que ela está ligada à digestibilidade de fibra. O pai dele, ele escuta, e cabe a ele e ao argumento ele acreditar ou não. Esse menino, você está falando, ele já está no celular. O que é Ruminobacter? É verdade, isso é que você está... Por isso que a gente tem que ter informação. Só que esse cara, ele é fácil, ele conhece tecnologia. É muito mais fácil, na cabeça dele, entender que a gente pegou uma bactéria, liofilizou, desidratou, encapsulou e deixou ela preparada para ela voltar à vida na hora que ela entrar no meio. Ele consegue entender isso. Ele está já ligado a isso. Então esse cara tem que colar nele. Você tem que unir força para fazer a mudança que ele quer, que é ele quem vai assumir a propriedade. Verdade. É ele quem vai assumir. Tinha um amigo meu que até vou mandar para ele, o nome dele é Estevão, ele é de Caçu, Goiás. Às vezes a gente ria muito, ele ia atender propriedade, e ele é um cara assim, ele é meio sistemático, né? E às vezes o produtor falava assim para ele, Estevão, eu não quero teu trabalho. Ele é veterinário, ele dava consultoria, eu não quero teu trabalho agora. Ele falava, o senhor vai morrer. Eu vou trabalhar para o seu filho. E de certo modo, ele tinha razão. Mas ele falava, o senhor vai morrer um dia. Um dia eu pego seu filho lá na frente. Né? Olha então, só. assim, esse cara tem que dar importância para ele. E no Brasil, Beto, tem muito aquela cultura
o pai ganha, o filho gasta, o neto passa. Né? Exatamente. E acontece o contrário. Eu ouvia tem muito filho, isso. Tem Acontece. filho que multiplica a propriedade do pai por 4. Tem Filho que ganha dinheiro mais que o pai aprendeu. Eu tenho um amigo que trabalha com pecuária, o que ele fez na propriedade do pai é impressionante, né? Ele é um cara de visão. Revolucionou. Mas ele é um cara que ele teve... Ele revolucionou. Eu conheço alguns, né? Eu conheço um pessoal de Araraquara que você vê... e essa questão de trazer novidade. É esse cara que não tem limitação, ele tem ouvido para o que você vai levar. Então, esse produtor mais jovem, você tem que estar junto dele. Ele é um outro perfil. Ele é um perfil bom de se trabalhar, não que o outro não seja, mas o modo de convencimento é diferente, né? E ele é o futuro, né? Nós temos que estar junto dele, ele é o futuro, e não podemos deixar a peteca cair. É isso. Agora, Beto, esse é o universo agro, né? É um universo cheio de coisa bacana. Não, tem muita coisa. Cheio de aprendizado. Quanto mais eu participo aqui, mais eu aprendo. E quero te agradecer, meu amigo. Que isso, porque passou rápido. Passou rápido, estamos encerrando aí o nosso 4º episódio. Vem muita coisa boa pela frente. Vem bastante coisa. A gente começou lá com a prospecção, daí passamos para dentro da propriedade. Agora estamos averiguando, sentindo a propriedade para ver como iniciar esse relacionamento. E vamos evoluindo, vamos por esse caminho da boa venda, porque a gente tem muita coisa ainda para transmitir para os nossos colegas. Beto, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Sucesso cada vez maior. Pra nós. Contamos com a sua audiência, contamos com a sua presença em todas as edições do nosso querido AgroNewsCast. Muito obrigado para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal.